Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus por todas as coisas. Amém? Amém. Qual é o tema de hoje? Alegrai-vos. Alegrai-vos. Alegrai-vos em quê? No Senhor. Possamos ficar em pé com alegria, regozijando a esse Deus que é maravilhoso, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Ele é o nosso Deus, a raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã, o sol de justiça. Ele é o grande El Shaddai, ele é a raiz de Davi, ele é o nosso Deus, a nossa fortaleza, o Deus de todo poder e de toda glória. Ele está aqui presente hoje, tão somente para receber nossos louvores, adorações. Amém, irmão? Então diz assim o tema: alegrai-vos, né? Lá na divisa, olha lá, podemos ler todos com muita alegria, vamos lá. Alegre-se sempre no Senhor, toda vez digo, alegrai-se. Sim, aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí pela 27 anos de PIB do Guarani, PIBAG, 27 anos de alegria diante do Senhor, regozijando e festejando a esse Deus que é digno de toda a honra, de toda a glória. Convido você agora, a gente vai estar orando, entregando a Ele, nesse momento, nosso louvor, a nossa adoração. Amém? Senhor da glória, Pai de toda eternidade, nós te louvamos e agradecemos o teu nome, ó Deus, porque tu és digno, ó Pai, de todo louvor, de toda adoração, Deus amado. Tu és o nosso grande eu sou, tu és o nosso El Shaddai, tu és a brilhante estrela da manhã, raiz de Davi, tu és, Senhor, Cordeiro de Deus, tu és, Senhor, aquele que era, que é e que há de vir. Tu és o nossa fortaleza, tu és o ar que nós respiramos, ó Pai, e diante de ti, Senhor, estamos hoje, Senhor, para se alegrar, Senhor, de todos os feitos, ó Pai, que o Senhor fez em nossas vidas, por todas as bênçãos, por todas as vitórias, por todas as conquistas, Deus amado, por todas as lutas, ó Deus, que nos fez fortes, Senhor, diante de ti, Pai. Então, Deus amado, receba, Senhor, a nossa adoração, receba, Deus amado, nossos louvores, receba, Senhor, o nosso coração grato diante de ti, Pai, diante de tudo que o Senhor tem nos feito, 27 anos, ó Pai, de muita bênção, Deus amado, de muita unção, Deus amado, de muito trabalho, Senhor. Muito obrigado, Pai. E diante de ti, Senhor, nós dizemos, ó Pai, que nós viemos tão somente aqui para se alegrar diante de ti com nossos irmãos, amigos, ó Pai. Então receba, Senhor, a nossa adoração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ministério de Louvor está com a oportunidade. Choro e riso, nos deu novas vestes de louvor pra celebrar aquele que primeiro nos amou. O do império das trevas e nos deu perdão e paz, arrancou todas as feridas, nos fez felizes demais. De celebração ao único digno Jesus.
Esse é um tempo de festa, esse é um tempo de louvor, pra celebrar aquele que primeiro nos amou. Transformou nosso choro em riso, nos deu novas vestes de louvor, pra celebrar aquele que primeiro nos amou. O cheiro do império das trevas e nos deu perdão e paz, arrancou todas as feridas, nos fez felizes demais. Festa, alegria, é uma dança de celebração ao único digno Jesus. Seu nome é Jesus. Festa, alegria, é o povo que se reúne aqui diante do trono do Rei dos Reis. Cantamos de alegria, oh, 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 oh. Dançamos de alegria, oh, 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 oh. Pulamos de alegria, oh, 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 oh. Um brado de júbilo. Cantamos de alegria, oh, 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 oh. Cantamos já. Festa, alegria, é uma dança de celebração ao único digno Jesus. Seu nome é Jesus. Festa, alegria, é o povo que se reúne aqui diante do trono do Rei dos Reis. Cantamos de alegria, oh, 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 oh. Dançamos de alegria, oh, oh, oh. Pulamos de alegria, oh, oh, oh. Um brado de júbilo. Gritamos de alegria, oh, oh, oh. Cantamos. Cantamos de alegria, oh, 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 oh. Dançamos de alegria, oh, oh, oh. Pulamos. Pulamos de alegria, oh, oh, oh. Um brado de júbilo. Pulamos de alegria, oh, 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 oh. Seu nome é Jesus. Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. As eiras encherão de trigo, e os lagares
desejáveis do Senhor. Por quê? Porque Ele nos dará em justa medida a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. As eiras se encherão de trigo, os lagares Transbordarão de óleo e vinho. Restituirei os anos que foram consumidos e lhes mostrarei a minha salvação. E sabereis que o melhor de Deus ainda está. ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Declaro melhor. O melhor O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Ministério de Dança está com a oportunidade, amém? És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei.
e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem, então levante as suas mãos e adore, porque ele vem buscar a sua igreja. Ele vem. A igreja será arrebatada. Nós iremos para lá. Então levante as suas mãos e diga. Mas a igreja será Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Ele vem. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Motivo de alegria diante do Senhor ver essas meninas, né? Louvando e adorando ao Senhor através da dança. A cantora Jamine está com a oportunidade. Amém? Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Que privilégio, que honra estar aqui nessa noite comemorando com os irmãos 27 anos dessa igreja, né? Que bênção quando nós podemos fazer parte da história de uma igreja, né? E eu tenho certeza que você chegou aqui nessa noite com o seu coração cheio de gratidão a Deus, cheio de gratidão por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele já fez nesse lugar. Eu tenho certeza que Ele vai continuar fazendo. Amém? Então,
Vou me apresentar, meu nome é Jamine Almeida. Eu vim acompanhada do meu esposo, do Flávio. Fica de pé, amor, para o pessoal te conhecer. Amém. E hoje eu não vou falar assim, o meu pastor mandou um abraço para a igreja, porque o meu pastor está aqui, né? Glória a Deus, junto com a minha pastora também, com a sua esposa. Então nós estamos hoje aqui com um pacote completo. E eu tô com parte da banda aqui, com o Vini no baixo, com o Guilherme na bateria, com o Wallace na guitarra. E eu roubei aqui um pouquinho o irmão da igreja, né? Para estar nos ajudando, porque o nosso tecladista, infelizmente, não pôde vir. Mas eu gostaria de convidar você que você ficasse de pé. E nós vamos iniciar esse momento de louvor e adoração ao Senhor. Eu tenho certeza que nós já estamos fazendo isso desde o momento que nós saímos da nossa casa, né? Nós saímos com o intuito de louvar e bendizer o nome dEle. Mas nós vamos dizer nessa noite, nós vamos entregar a Ele a nossa adoração, dizendo que a Ele pertence a glória, que a Ele pertence o louvor. Tudo que temos e somos, nós queremos consagrar ao Senhor nessa noite. Amém? Então eu quero te convidar que aí no seu lugar você possa continuar e já dizer para o Senhor: Senhor, eu estou aqui por Tua causa. Eu vim aqui porque eu quero mais do Senhor, com o meu coração grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. E eu quero te render o meu louvor, a minha adoração. E nós vamos declarar que a Ele seja a honra, que a Ele seja a glória, para todos sempre. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Seja engrandecido, Jesus. Porque dele, por Ele, para Ele são todas. Aleluia. Porque dele, por Ele, para Ele são todas. Porque dele, por Ele. Receba, Jesus, o nosso louvor, a nossa adoração. Porque dele, por Ele, para Ele são todas. Erga sua voz. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém. Declare a Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a... Pra sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber. Quão insondáveis seus juízos e os seus. Erga suas mãos, declare: quão profundas riquezas. Quão profundas riquezas. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória.
as suas mãos. A Ele aleluia. A Ele a glória para sempre. Amém. Seja exaltado, Jesus. Seja engrandecido nesse lugar. Só o Senhor é Deus. Santo, santo, santo é o teu nome. Nós queremos declarar a tua grandeza. Nós queremos declarar que não há outro além de ti. Nós nos rendemos, nos prostramos diante da tua autoridade nesse lugar. Reconhecemos que somos totalmente dependentes do Senhor, que sem o Senhor nós não somos nada e nem queremos ser. Nós queremos mais do Senhor todos os dias. Nós vamos continuar adorando ao Senhor e vamos dizer que Ele é grande. Eu costumo dizer que quando nós adoramos ao Senhor e nós rendemos o nosso louvor e levantamos as nossas mãos, nós estamos nos rendendo ao Senhor, dizendo: Senhor, todo o controle é teu, o governo é teu, a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja, o nosso ministério, nós somos totalmente dependentes de ti. E é isso que nós vamos fazer nessa noite. Quando você ergue a sua mão em adoração, quando você levanta as suas mãos, você está dizendo: Senhor, eu me rendo. Eu me rendo à tua presença. E Ele já está aqui nesse lugar. E nós vamos declarar o quanto Ele é grande, o quanto Ele é digno da nossa adoração e do nosso louvor. Amém? Então não fique com a sua boca fechada. Adore ao Senhor aí no seu lugar. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a. Declare que nos ajuda e que nos ajuda contra o inimigo. Aleluia. Por isso diante dele nos prostramos. De louvor na cidade do nosso Deus, do monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nós queremos o teu nome engrandecer.
Você pode sentar, querido, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus, Deus abençoe. Gente, estava tão bom que eu pensei que ia continuar. E sentei também, né? Amém, irmãos? Convido o pastor Fuli para estar aqui, nosso pastor, presidente, para estar trazendo o nosso palestrante nessa noite. Muito carinho. A gente foi no céu, aí a irmã chamou a gente de volta para a terra e, né, vamos ouvir, né, a parte deliciosa do Pai. Amém? Queridos, vamos ficar em pé? Nessa noite, pastor Alfredo, né? Servo do Senhor, nosso amigo, vai estar com a oportunidade de estar ministrando a palavra. Estende suas mãos para cá. Que nesse momento, eu vou te pedir toda a atenção, que o Senhor Deus ministre no teu coração, que nessa noite teu coração esteja preparado para ouvir a palavra. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento tão lindo, tão bom, Pai. Muito obrigado por estarmos aqui, celebrando mais um ano da tua igreja, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor já tocou na nossa vida com os louvores, já usou, Deus, a tua filha, já usou o nosso ministério, e agora, Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por cada pessoa que chegou neste lugar, e queremos entregar o teu filho, pastor Alfredo, nessa noite, Pai querido, para que ele seja usado pelo Senhor. Ó Deus, use-o, ó Pai, para a tua honra e tua glória. Fala conosco, desarma os corações nessa noite, e que teu Espírito Santo fale no profundo do ser de cada um de nós. Nós te pedimos, Pai, não porque merecemos, mas em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Irmãos, graça e paz, podeis assentar. Eu subo aqui nesse púlpito com muito temor e tremor. Há alguns dias eu vi uma ilustração que o pastor novo, né? Pastor novo de ministério, seminarista, eles sabem tudo, né? E aí ele pegou a Bíblia, estufou o peito, empinou o nariz e subiu para pregar, pastor Ricardo. Foi um fiasco. E aí ele desceu aqui rapidinho, desceu com aquela carinha de cachorro quando cai da mudança, assim, triste. E tinha um jovem, um diácono maduro, bem antigo, e ele chamou aquele pregador. E ele disse assim: jovem, se você tivesse subido como você desceu, você teria descido como você subiu. Quem está aqui, irmãos, para mim é uma alegria muito grande, pastor. Domingo passado eu completei 1 ano de transplante renal. Deus é Deus. E eu estou muito feliz. Feliz demais. Irmãos, a gente fala essas coisas todas aqui para poder quebrar o gelo, para a perna não tremer tanto, tá? Ainda bem que tem esse púlpito aqui, que disfarça um pouco, né, Vinícius? Essa igreja é uma igreja de amigos, né? Encontrei minha irmã Jussiara, que fez um trabalho fantástico na ABM, junto com seu esposo. Não conhecia o seu esposo, tendo o prazer de conhecer agora. Vinícius, minha ex-ovelha, mas um amigo do peito, do coração, baixista. Guilherme, minha ovelha. Jamine e Flávio, minhas ovelhas. Então, assim, a PIB Vila Rosalia está bem representada, né? Nessa oportunidade. E minha esposa, a mulher mais bonita da Vila Rosalia, Valéria. Fique em pé, Valéria. Deus abençoe. A gente tem uma máxima lá na igreja, e ela veio dizendo isso no primeiro carro. A máxima é, e eu aconselho os seminaristas lá: fale pouco e agradarás. Fale pouco e agradarás. E eu aconselho isso aos outros, mas eu enfrento uma barra, Jussiara, para falar pouco, né? Mas esse tema, alegria, é um tema muito bem escolhido. Vocês foram felizes, porque 27 anos não são 27 dias, nem 27 meses. São 27 anos.
Eu tentei calcular, quem tem uma calculadora aí, pode ir calculando aí e ver quantos dias são 27 anos. Para eu poder me acalmar aqui. 9.855. Então, não é pouca coisa não. Há controvérsias? Cadê o pessoal da calculadora aí? Nosso irmão do teclado aqui já calculou. Eu de matemática sou ruim para chuchu, nem calculadora eu consigo. Tem uma música, tem um poema de Caetano Veloso que ele diz assim: caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. Não vou pedir para levantar a mão quem conhece, porque aí nós vamos revelar a idade, né? Estou com 58. Mas que alegria é essa? Caminhando contra o vento, se fosse o calor que fez hoje, ele não conseguiria. Porque está muito quente, irmãos. E essa música foi escrita há mais de 50 anos atrás. Eu era criança. Mas essa é a alegria que o mundo tem tentado passar para a gente. Uma alegria que você encontra, uma alegria momentânea nas drogas, muita gente. Você encontra alegria no álcool, você encontra alegria na prostituição, e quando passa, a tristeza volta. Mas a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Pode dar uma glória a Deus aí, a alegria do Senhor é a nossa força. Filipenses é carta da alegria. Essa igreja de Filipos foi organizada na segunda viagem de Paulo, segunda viagem missionária. E interessante que ela acontece numa peleja entre Paulo e Barnabé. Paulo queria levar para a segunda viagem João Marcos. Mas na primeira viagem, João Marcos abandonou. E João Marcos era primo de Barnabé. E aí Paulo falou, não vamos levar Marcos não. Porque se ele capitulou na segunda viagem, agora na primeira viagem, na segunda ele vai voltar. Irmãos, diga uma coisa aqui, bem devagar. Crente briga um com o outro? Briga. E como briga? Vamos na real. Paulo brigou com Barnabé de uma tal forma que Paulo pega Marcos e vai para um outro canto. E Barnabé pega Marcos, vai para um outro canto, e Paulo pega Silas e vai para um outro canto. É assim que nasce a igreja de Filipos. Agora, quem era Paulo? É o personagem, depois de Jesus, mais conhecido. E quem era Barnabé? O filho da consolação. É o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José. O pau quebrou, irmãos. O pau quebrou esses dois grandes homens de Deus. Então não venha falar para mim que tem treta sim, é barra pesada, a igreja é complicada, irmãos. E aí Paulo vai, ele recebe uma mensagem do Espírito Santo de Deus. Quantos creem que o Espírito Santo fala para o nosso coração? Você já conseguiu ouvir a voz do Espírito Santo audível no seu coração? Você fala assim, peraí, você procura, será que tem alguém perto de mim? Será que eu estou ficando maluco? É o Espírito Santo. E o Espírito Santo fala assim, passa numa visão, a Macedônia e ajuda-nos. Macedônia, Filipos era a primeira colônia da Macedônia. Era uma colônia romana, todos os costumes ali eram romanos. A moeda, a política, a comida, a cultura, tudo romana. Tanto que quando Paulo liberta aquela mulher, adivinha, eles chamam as autoridades e falam assim, esses caras estão trazendo cultura para cá, diferente da nossa, porque nós somos romanos, ok? Então, era uma colônia de Roma. Mas era uma igreja muito amada pelo apóstolo Paulo. O nome da cidade era em homenagem a Filipe, pai de Alexandre o Grande. O grande conquistador Alexandre o Grande, filho de Filipe. Mas essa igreja era uma igreja muito bondosa, agradecida, generosa. Se você olhar o capítulo 1, do 1 ao 9, diz assim, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça e paz a vós outros da parte de Deus,
nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Olha só o que ele diz: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre em todas as minhas orações súplicas por todos vós com alegria. Eu não contei não, irmãos, mas essa carta fala o tempo todo de alegria. E onde Paulo estava quando fala sobre isso? Preso em Roma, no corredor da morte. Então, se você chegou aqui preocupado pela falta d'água, em casa está com falta d'água há 10 dias, pastor. E para fechar o pacote está faltando luz. Glória a Deus, aleluia. Sem água e sem luz. Mas sinta-se alegre no Senhor. Sinta-se alegre por servir um Deus vivo, que nos tirou do império das trevas para o império dos filhos do seu amor. Às vezes tu olha para cada crente olhando para baixo. Ó vida, ó azar. O texto diz: alegrai-vos. Diz para o seu irmão do lado aí, abraça ele e fala assim: alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós merecíamos o inferno, irmãos. Pastor Augusto Nicodemo disse assim: se você está reivindicando alguma coisa de Deus, tem o povo falando isso, né? Você vai ser jogado no inferno, porque o que a gente merecia era o inferno. Ele nos salvou. Ele morreu por nós. Por isso nós estamos aqui. E aí ele diz: fazendo sempre em todas as minhas orações súplicas, com todos vós alegria, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Olha que coisa linda. Tenho por certo, receba essa palavra, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Se você tem uma promessa da parte de Deus, aguarde, porque Ele é fiel para cumprir. Ele não fica pela metade. Quando Ele começa, Ele termina. E por quê? Quais os motivos dessa alegria, irmãos? Se o cara estava no corredor da morte. Você está com a tua Bíblia aberta aí? Fica com a Bíblia aberta aí, em nome de Jesus. Vamos passear um pouquinho rapidamente aqui por alguns textos dessa carta, a carta da alegria. Penso eu que o apóstolo Paulo era apaixonado por essa igreja. Quais os motivos para a alegria? Capítulo 3, de 5 a 9. Capítulo 3 dessa mesma carta, de 5 a 9. E ele diz assim, quando ele fala da sua história, contando a sua história, ele diz assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo estudou na escola de Gamaliel, a escola de Iliel, dos rabinos, era top, era uma das melhores escolas judaicas. Aí ele diz no verso 7, que porém para mim era lucro, considerei o perda por causa de Cristo, e na verdade considero também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como refúgio, em outras versões, esterco, para que possa ganhar Jesus Cristo. O primeiro motivo da alegria de Paulo é ter sido achado por Deus no caminho de Damasco, tendo cartas dos principais sacerdotes para perseguir os crentes em Damasco. Jesus Cristo aparece a Paulo, e Paulo tem sua história mudada. Eu conheci na glória já, irmão Jacques. Irmão Jacques era pagodeiro, várias mulheres na rua, militar, mas um dia, Vini, a luz de Cristo brilhou na vida daquele homem. Pastor Fuli, ele gritava, quando ele ia dar o seu testemunho, ele falou: eu sou livre agora, Cristo mora em mim, todas essas coisas passaram, a bebida passou, o alcoolismo passou, a prostituição passou, as festas mundanas passaram, porque ele foi encontrado por Jesus. Quantos já foram encontrados por Jesus aqui? Dá um glória aí. Aleluia. Cristo nos achou, Ele que nos acha. Davi estava lá na malhada,
Passa um, passa dois, os fortões, e o profeta fala, tem mais ninguém não? Acabou a turma. Aí o Jessé diz assim, tem um lá na malhada. Ele serve de office boy, ele leva a comida para lá e para cá. Aí quando Samuel, quando passa aquele todo fortão, né? Devia assim, igual um Schwarzenegger, né? Samuel falou, é esse. Aí Deus diz assim para ele, eu não vejo como vê o homem. Não vejo como vê. Chama lá Davi. E quando Davi chega, ele pega o chifre e unge Davi. Eu não sei se vocês já conheceram a história da bruxa da Cristolândia. Me ouviram falar? Quantos já ouviram falar? Irmãos, a mulher era feia demais, Jesus amado. Encontrar com aquela criatura no escuro, você ia correr. Era muito feia. Suja, fedorenta. Mas tinha uma missionária chamada Miriam. E a Miriam, todo dia que encontrava aquela mulher fedorenta, suja, alcoolizada, abraçava a bruxa da Cristolândia. Aí quando ela via a Miriam, o que ela fazia? Metia o pé. Que a Miriam queria abraçar ela, queria falar de Jesus. Um dia, sentada na sarjeta, ela viu um companheiro dela, de sarjeta, com a camisa amarelinha. Pensa naquela camisa amarelinha, Jesus Cristo salva, transforma. E ela falou, se ele pode, eu também posso. Se ele pode, eu também posso. E ela foi para Cristolândia. E quem estava lá para receber? Eu estou falando Miriam aqui, porque eu não lembro o nome da mulher, mas vou botar Miriam, vamos dizer que ela seja Miriam. A Miriam abraçou ela, a Ruth abraçou ela, abraçou. E essa mulher hoje, ela concluiu o 2º grau, ensino médio, e ela é formada em teologia. Dá uma glória aí, irmãos. Esse é o que Deus faz, cara. Que Deus é esse? Ele transforma, irmãos. Então Paulo está alegre demais, porque a ponto de a sua dupla cidadania, hebreu dos hebreus, da linhagem de Benjamim, nada disso valia a pena para ele mais, porque ele encontrou o Cristo vivo. E ele agora, a sua vida foi transformada. E ele quer viver para Cristo. Nessa palavra aqui, nessa carta de Filipenses, ele diz assim, porque o viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro. Pensem bem alguém no corredor da morte, dizendo todo o tempo, regozijai-vos. Às vezes, irmão, está quente. O camarada mora do lado da igreja, pastor. Ele diz assim, hoje não vou não. Está muito quente. Aí chove. Hoje eu não vou porque chove. Triste. Cabeça baixa. Nós temos problemas, com certeza. 2021, daqui a pouco eu vou falar um pouco. Foi terrível para mim. Os 2 rins pararam. Mas eu subia naquela escada. O pessoal ia, lá em Botafogo, o pessoal ia de elevador para fazer hemodiálise. Eu consumi cabeça dura, eu ia de escada. Eu só vou de elevador de que eu não aguentar mais. Mas eu subia cantando aquela canção. Eu não sei o que ele vai fazer, mas eu sei que vai ser perfeito. E o Senhor me curou. Alegria por ser resgatado. Alegria, capítulo 1, de 3 a 7. Ele diz assim, dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre em todas as minhas orações súplica por todos vós com alegria, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo que aquele que começou a boa obra, há de completá-la em Cristo Jesus. Tenho por justo pensar isso de todos, porque tenho meu coração, por todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Os irmãos de Filipos foram os primeiros irmãos que, quando Paulo começa seu ministério, quando Paulo está lá em Tessalônica, quando Paulo está em Roma, eles oferecem sustento para Paulo. Paulo pega Epafrodito, leva lá, Epafrodito, que se tiver um nome, que foi as irmãs que estão
pensando em ter um filho, bote Epafrodito. Nome lindo, né? O menino vai chamar Epafrodito. Então Epafrodito vai lá, leva a oferta para Paulo, muito doente. E Paulo diz que Epafrodito não morreu porque Paulo ia ter tristeza sobre tristeza. Mas alegria por ter sido sustentado em amor em seu ministério. Irmãos, eu passei um tempo, quando você fala em sustento pastoral, eu passei 2 meses, eu não era casado ainda não, era muito triste porque não tinha conhecido a Valéria ainda, agora eu sou feliz, há 27 anos que eu sou feliz, mas eu fui missionário da Junta de Missões Nacionais por 2 meses no interior do Paraná. A Junta de Missões não deixa faltar nada, pastor. Não deixa faltar alimento, não deixa faltar plano de saúde. Mas quando o dinheiro batia na conta do missionário, que alegria que ele ia lá. Ô Jesus, vamos lá com o cartão, né? Então Paulo está dando essa alegria, tendo essa alegria. Lá na igreja nós temos 8 missionários. Missões nacionais, mundiais, estaduais. Na Itália temos o pastor Marteleto. Estaduais, nacionais, mundiais e missões independentes. E eu creio que quando nós temos esse contato com esses meninos, eles ficam alegres demais por poder pregar o Evangelho. Paulo precisava pregar. Paulo precisava de sustento. Paulo precisava de uma parceria, e a igreja de Filipos é a primeira igreja que abre o coração para sustentar esse apóstolo. No capítulo 1, 13 e 14, Paulo diz assim, olha isso, ó. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas. Eu vou voltar um pouquinho aqui, verso 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior avanço do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Guarda pretoriana é o BOP, cara. Tropa de elite. Os caras eram os caras, mano. E Paulo ficou preso e falando do Evangelho. Eles sabiam, os pretores sabiam, a guarda sabia que Paulo estava ali preso por causa do Evangelho. E aí ele continua, verso 14. Muitos dos irmãos no Senhor, motivados pelas minhas cadeias, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Pensa num cara que preso prega mais do que os que estão libertos. Paulo preso pregava mais do que os crentes de Filipos estando livres. E quando ele manda essa carta, eles se animam no Senhor, porque tinha perseguição. A igreja estava inserida na colônia romana. Nós conhecemos as histórias dos mártires, na era dos mártires. Muita gente morreram nas arenas. Eram incendiados para iluminar as ruas de Roma. Nero coloca fogo em Roma e coloca a culpa nos crentes, nos cristãos. Milhares de servos de Deus foram mortos. Mas Paulo tem a alegria de perceber o avanço do Evangelho. Pastor, o que é Evangelho? Evangelho é as boas novas. Amém? Eu sou do tempo do cantor cristão, pastor. Eu gosto de louvores, adoro dança. Mas de vez em quando dá uma saudade do cantor cristão. Aí tem um hino antigo que diz assim, as novas... Eu preciso cantar para lembrar da letra, senão eu não vou... As novas do Evangelho... Ô, glória! Pastor virou regente. Assim Deus nos amou, sim, a cada pecador, que nos deu seu Filho amado, para sofrer em nossa dor. Santa paz e perdão. Oh, aleluia. O povo sabe. Até uma novinha está cantando, ó. Evangelho é isso.
é mudança de vida, mudança de rota. Aquele que adulterava não adultera mais. Aleluia. Aquele que pecava, que roubava, que enganava não engana mais. Porque Cristo raiou na vida. Cristo entrou na história. E a vida muda, irmãos. Só não muda quem não quer. Você precisa ser mudado. Precisa querer ser mudado. E Paulo estava alegre por perceber o avanço do Evangelho. Caminhando para o final, capítulo 4, de 5 a 9. Ele diz assim: seja a vossa amabilidade ou equidade conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Deus está conosco nos dias bons e nos dias maus. Ele é conosco. Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha que palavra linda. A igreja estava perseguida, ansiosa. Ansiedade é o mal dos séculos, irmãos. Século. Os consultórios psiquiátricos e terapêuticos estão, ó, vida acelerada. Você precisa produzir, você precisa de resultados, você precisa cuidar da família, cuidar da igreja, cuidar do irmão. Mas ele diz assim, ó, eu queria trazer essa palavra para você: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aí ele diz para nós, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensai. Que aprendeste, recebeste e ouviste de mim, e em mim viste. Olha que autoridade que o cara tinha. Isso fazei. Tem um momento que Paulo diz assim: sede depois meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então a alegria do apóstolo era poder exortar, animar, fortalecer aquela igreja querida. Irmãos, quantas vezes a gente chega nesse lugar aqui quebrado, está dando tudo errado, o pneu do carro fura, tu briga com a mulher antes de sair de casa, tem conta para pagar, e aí você chega e ouve uma palavra saindo daqui do trono da graça, e você sai daqui diferente, transformado, mudado. E Paulo estava alegre por poder exortar, de mostrar e repreender com brandura, de mostrar, fortalecer aquela igreja querida, aquela igreja tão amada. Motivos para a alegria. Eu sou betelense, né? Comecei no seminário Betel, em março eu fiz 20 anos de ministério, comecei no Betel em 1996. Me formei em 99, né, Val? Quando a Mari estava para nascer. Minha filha vai casar ano que vem, está com 23 anos, aleluia. Glória a Deus, menos uma despesa, Deus é bom o tempo todo. Mas tem o João ainda de 15, né? E essa palavra aqui, irmãos, pega lá, capítulo 4, de 10 a 13. O 13 você conhece muito bem, se você é crente, lê Bíblia, você vai entender. Muito me regozijo no Senhor, pois finalmente porque finalmente renovaste o vosso cuidado a meu favor. Já tinhas cuidado antes, mas vos faltava oportunidade para mostrá-lo. Não digo isso por causa da necessidade, pois já aprendi a contentar-me em qualquer situação. Sei passar necessidade e também ter abundância em toda maneira, e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura, como a ter fome, e tanto para ter abundância, como a padecer necessidade. Agora, varão, recebe aí. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos dizer junto, no 3. 1, 2, 3. Não são algumas, são todas. São todas as coisas. Deus é o Deus do tudão. Ele completa, Ele faz a obra completa. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas qual era a circunstância? Paulo estava preso. Paulo estava preso. Concluindo, Deus sempre nos dá a direção certa, segundo os seus propósitos. Quando Paulo sai, o propósito dele era animar as igrejas. Passar onde ele tinha passado na primeira viagem e animar os crentes, saber como é que estava acontecendo ali. Deus pega
Paulo e leva para uma colônia romana. A igreja do Cristo vivo precisa andar na direção que o Espírito Santo mostra. A igreja do Cristo vivo serve a um Deus que nós não podemos tocar, mas Ele está no nosso meio. E às vezes nós planejamos, irmãos, tudinho planejamos, minuciosamente apresentamos para o Senhor, fala, Senhor, só falta carimbar, só falta chancelar. Aí Deus vai lá e muda todo o processo. Já passou por isso? Hã? Alô? Você planeja tudinho. Vamos para Cabo Frio, pastor, passar as férias lá. Estou querendo ir para Cabo Frio, mas está muito caro, irmão, não vou mais não. Por um outro canto para ir. E aí se planeja, vai para outro canto. Deus te leva para lá. Uma igreja carinhosa, amorosa, generosa. Tem gente cansada de igreja. Tem muita gente, já ouviram falar nos desigrejados? Vou exemplificar. Estou terminando, irmãos. Não expulsa daqui não. Tem a pena do pastor. Existe um ministério na igreja, pastor, que ninguém pega. Ninguém quer. Ninguém assume aquele ministério. Aí Deus levanta um varão, poderoso varão em obras, né, como era Paulo. Ele assume o ministério e começa a fazer um trabalho bacana, top, power, pentecostal. E aí parece 2 ou 3 e fala assim, eu faria melhor. Eu faria melhor. Fazendo tudo errado. Pergunta, irmãos, por que não fez? Por que não pegou para fazer? Por que não meteu a mão no arado? Por que não pagou o preço? Aí o crente às vezes, né? Por que eu estou dizendo que a igreja tinha problema? Porque no capítulo 4, Paulo diz assim, portanto, meus amados e muito saudosos irmãos, minha alegria e coroa, estáis assim firmes no Senhor, amados. Olha o 2, rogo a Evódia e Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu leal companheiro de julgo, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e os outros cooperadores cujos nomes são escritos no livro da vida. Sintique e Evódia estavam quebrando pau. Mulheres de Deus, que trabalhavam com Paulo na caminhada. Irmãos, a igreja de Cristo precisa caminhar no perdão. Se a tua oferta vai trazer aqui, mas você está em litígio com seu irmão, deixa a oferta aqui. Volta lá. Pede perdão ao seu irmão. E aqui entrega a sua oferta. 2 irmãs muito amadas, vou chamá-las de Evódia e Sintique. Ok? O filho de uma delas pegou a moto do filho da outra emprestado, brincando, escondeu a moto. Deu um bafafá de cuia, como dizia minha avó. A ponto daquelas 2 irmãs queridas, vizinhas de lado, passaram a se odiar. Fiz até barulho, viu, né? O ódio era tanto que fez barulho. Uma passava na frente da casa da outra para ir à igreja.